Quem nunca reclamou de barriga estufada, gases, prisão de ventre e até mesmo diarreia depois de comer? E isso com relação a alguns alimentos específicos, né? Consumiu leite. Eita, barriga estufada. Eu sei que muita gente convive com esses sintomas e nem imagina que alguns alimentos, considerados até saudáveis, podem estar por trás desse desconforto. Por isso que hoje, aqui no Correio da Tarde, nós vamos falar sobre os chamados Food Maps. Para explicar melhor esse assunto, eu recebo agora a nutricionista Jaira Ferreira. Seja muito bem-vinda. Coisa boa recebê-la por aqui. E um assunto importantíssimo, né? Porque faz parte da rotina e é desconfortável, né? Então, claro que o pessoal de casa pode e deve participar. Se você, por acaso, se identificou com esses sintomas que eu citei, essa sensação de empachamento, barriga inchada, às vezes até dolorida mesmo, né? Tem alguns casos mais graves como diarreia. Você manda mensagem aqui para nós, aproveita quem tem Nutri aqui na nossa casa, 991050400. E aí eu já queria saber se existe um conceito para os Food Maps. É uma palavra estrangeira, né? Explica pra gente. É um acrônimo, né, que cada letrinha quer dizer uma coisa, tá? Então, food é só F-E, fermentado. Oligosacarídeos, que você já disse muito bem, né? Que já fermenta, são alguns carboidratos que fermentam em algumas pessoas também. O Food Maps é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim, entendeu? Você precisa ter algum problema intestinal ou alguma indisposição ou alguma doença mesmo, como síndrome do intestino irritável, SIBO. Então, isso aí realmente vai lhe fazer mal se você tiver alguma dessas doenças. Se não, se você for uma pessoa saudável, não vai ter problema nenhum. Até porque o intestino da gente comanda muita coisa, né? Hoje a gente sabe que o eixo cérebro-intestino é muito... Em todas as doenças, a gente pesquisa muito sobre isso. Ele tem neurônios. Você já imaginou quantos milhões de neurônios nós temos no nosso intestino? Então, ele produz serotonina. A gente pensa que só o cérebro faz isso. Verdade. Mas não é verdade. Hoje o intestino passou a ser muito estudado. E hoje em dia também tem muitas doenças intestinais, como os cânceres e tal. Então, a gente precisa cuidar dele. E como é que a gente cuida dele? Com a nossa alimentação. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho, né? E é tão interessante você falar sobre isso, porque volta e meia eu vejo alguém dizendo: eu consumo leite, me dá um empachamento. Outras pessoas dizem: não, eu consumo todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, não sinto nada. Então vai depender muito de cada organismo. E como você está, como está seu intestino, né? A microbiota intestinal, a gente tem que estar cuidando dela. E como a gente cuida? Com uma boa alimentação, com frutas, com vegetais, com verduras, com feijão, com carne, uma dieta, enfim, balanceada, né? A máxima, né? ainda é verdadeira, né? É clichê, mas é verdadeiro, né? Você precisa ter uma dieta muito boa para poder passar por toda a vida, todas as fases, bem. Muito bem. A gente separou aqui uma telinha com alguns tipos desses chamados Food Maps. Vamos colocar aqui na tela do Correio da Tarde para você acompanhar e, quem sabe, se identificar. Porque é um conteúdo que a gente tá trazendo aqui informativo, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Ou que algum desses alimentos pode causar esse tipo de desconforto. A gente está vendo ali um clássico, que é o feijão, né? Até a depender do preparo, pode trazer esse desconforto. E o preparo é muito importante, Bruna, muito importante. O feijão, ele tem que ficar de molho. Ele tem que ficar 6 horas, no mínimo, de molho. Porque tem os fitatos, os oxalatos, que isso sai na água. O bom do Food Map, de quem sabe preparar uma boa comida, é bom a gente comer em casa por causa disso. Porque a gente sabe que a gente demolhou o feijão à noite. Entende? Então, no outro dia, você não vai ter aquela sensação de estufamento. Porque aí já vai, a água tira o Food Maps. É muito importante essa dica. Demais. Vamos voltar lá para nossa tela? A gente falou sobre o feijão, né? Mas tem outros. Antes da gente falar sobre os sintomas, é só voltar para lá para a gente trazer outros tipos de alimentos. Aí sim, feijão, o leite também muito comum, até a maçã. Você vê que são alimentos
comuns que estão no cotidiano das pessoas. Maçã, alho, cebola. Então, a depender do preparo ou então de como a nossa Nutri falou, como você está, aí é que vai trazer o sintoma, imagina, né? Alho e cebola fazer mal para alguém? Praticamente por tudo quê? você vai colocar, não né? é? Por quê? Então, assim, se você estiver saudável, Sim. então a dieta Food Maps, ela não é para você viver a vida inteira com ela. Não, ela é num determinado momento que você está passando por algum problema intestinal. É problema de intestino, não é seu problema, não é problema de alergia, não é intolerância à lactose, não é isso. É um problema que você está passando intestinal, que aí vai ser averiguado pelo um gastro e aí, juntamente com a nutricionista, vai montar uma dieta para você naquele momento. Mas futuramente você vai poder comer os alimentos, a maçã, o alho, Sim, a cebola. É temporário, Menos graças mal, a então. Deus. Agora sim, vamos para a telinha com os sintomas, né? A gente já falou sobre alguns deles, mas para deixar ainda mais claro para você de casa, vamos colocar aqui, para você, quem sabe, identificar, a gente espera que não, mas esses são os principais sintomas do Food Maps no corpo, esse grupo de alimentos que a gente já citou. Então, o inchaço e essa sensação de estufamento, gases, flatulências, cólicas e dores abdominais, diarreia ou o contrário, prisão de ventre também e até barulhos na barriga. Vai depender também de como está a situação. Existem sinais de que o organismo não está funcionando tão bem? O seu corpo, ele fala com você, né? A gente diz isso, mas é verdade. Os sinais e sintomas estão aí para você ver. Os sinais todos veem e os sintomas só você sente. Então, Sim. Isso aí é muito importante. Entendi. Você, eu tô estufada, só você está sentindo. Então, você sabe que está estufada. Então, muitas dessas doenças intestinais é difícil de diagnosticar, porque não tem um exame, é clínico, o diagnóstico é clínico. Sim. Então, você sabe, inclusive, até mais do que seu médico, porque você conhece seu corpo muito mais do que qualquer pessoa. Então, você, às vezes, eu tô estufada, aí o médico faz o exame, não, mas você não tem nada, o seu exame tá aí, mas eu tô sentindo, né? Então, assim, tem que ser bem averiguado para que você entenda que é um período. Você está assim, mas você muda a sua alimentação, mas você começa a ter outros hábitos, entendeu? Tipo assim, dormir e comer antes de dormir. Então, aí você não faz digestão certa. Aí você já acorda estufado, que aí come coisas que não deveria comer na hora de dormir, né? Sim. Tipo leite, tipo pizza, tipo pão, tipo justamente esses carboidratos que podem fermentar. E é tão interessante porque você fala, eu lembro aqui do autoconhecimento. A gente fala sobre outras áreas da vida, mas a nutrição, a alimentação, a gente precisa saber o que a gente come, o que a gente coloca no prato para saber relacionar também. O que está me dando essa sensação de estufamento? Foi aquele pão que eu comi, ou foi aquele leite que eu consumi num horário diferente. Não é, Bruna? Você lembra, eu comi isso, então é por isso que eu tô assim. Então, eu sou apaixonada pela nutrição por causa disso, porque ela mostra a você, entendeu? Então, ela, como dizia o pai da medicina, Hipócrates, você é o que você come. Então, verdade. assim, né? Você sabe o que você comeu, você sabe o que você fez de errado na nutrição para estar passando por aquilo, desconforto, aí você vai tirando. E também é difícil de identificar o que exatamente fez. Porque às vezes é o feijão, mas às vezes não é o alho. Imagina você imaginar, é o alho. Entendeu? É a maçã. Vai por eliminação. Vai por eliminação. Então, Tá. assim, é difícil, é complicado. Você tem que ser uma pessoa disciplinada para, com isso, você ir aos poucos tentando evitar o que está lhe fazendo mal. Quando você acha, eureka, pronto, já sei o que me faz mal. Agora, a partir de agora, não vou comer por um tempo, mas vou preparar minha microbiota intestinal para conseguir voltar a comer esses alimentos que eu tanto gosto e que são bons. Jair, eu acho que muita gente pode confundir os sintomas do Food Maps, então desse grupo de alimentos que a gente citou aqui, com outras intolerâncias. Por exemplo, a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Queria que você explicasse se tem diferença entre Tem esses muita diferença. né? O intolerante à lactose, ele com certeza tem intolerância a Food Maps. Mas o que tem só intolerância, só Food Maps, não é intolerante à lactose. Tu entendeu? Então, Entendi. assim, você pode tomar leite e pode se sentir mal porque seu intestino não tá bom. Mas você não é intolerante à lactose.
Entendeu? Entendi. Então, assim, a recíproca não é verdadeira nesse caso. Porque o celíaco é uma doença, ele não pode comer glúten, ele não pode. E o que está um pouco estufado, que naquele momento aquele glúten não fez bom a ele, foi um food map para ele não tem a doença celíaca. Futuramente ele volta a comer o glúten. Tranquilamente. A gente já está recebendo dúvidas aqui no nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui na tela do Correio da Tarde para a nossa especialista responder. Vamos trazer aqui o que é que o pessoal está querendo saber sobre esse assunto. A Nilda perguntou o seguinte, ela trouxe esse relato, né? Eu sinto muita azia quando como coisas com coco, molho de alguma carne, tenho muitos gases e também quando consumo leite. Nesse caso, pode ser algum tipo de intolerância ou pode ser food map? Pode ser as duas coisas. Nesse caso, pode ser. Então, por isso que precisa averiguar. Veja só, se é com leite, tira só o leite. E aí dá uma olhada nas outras coisas. Melhorou? Melhorou. Então, era o leite. E aí vai tirando, como você bem disse, por eliminação. Certo. Elimina um, depois outro. E assim você vai vendo o que é que vai ficar e que não vai dar efeito nenhum, né? Coco é realmente muito forte, é gorduroso. Então pode ser também o coco. Então tem que realmente ir para um nutricionista. É investigar, né, minha gente? Se você sente esse desconforto, não adia não. Procura um especialista, nutricionista, um gastro que vai ajudar nessa situação que ninguém merece viver assim, né? É de jeito nenhum. É ruim, demais. você se sente mal, né? E não sabe o que é. E às vezes realmente tem que investigar bem direitinho para ter uma solução. Perfeito. Jaira, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar o Instagram da nossa Nutri aí na tela para você acompanhar. Seguir ela nas redes sociais até que ela volte com outros conteúdos pra gente aqui no Correio da Tarde. @JairaG_Ferreira Nutri. Muito obrigada. Super esclarecedora a nossa conversa. Obrigada. Até a próxima. Estou à disposição para esclarecer o que você quiser de nutrição. Tá certo, combinadíssimo. Até a próxima, então. Obrigada.